Que bom estarmos aqui neste dia, meditando as Sagradas Escrituras. Seja bem-vindo a este canal da RCC BH, onde nós vamos agora nos assentar em torno das Sagradas Escrituras para meditar a Palavra de Deus, que é viva e eficaz e que transforma o nosso coração, transforma toda a nossa vida e a nossa história. Antes de iniciar essa leitura orante da Palavra de Deus, gostaria de pedir a você que se inscreva no canal, curta, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos, familiares, para que a graça de Deus alcance ainda mais pessoas. E hoje, nesse dia especial, nós iremos meditar também uma palavrinha que é a virtude da humildade, que nós precisamos aprender com essa palavra. Jesus traz essa palavra hoje para que a gente possa meditar essa virtude. Vamos iniciar com o sinal da nossa fé. Nós estamos reunidos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos invocar a presença do Espírito Santo, pedindo ao Espírito Santo que Ele esteja conosco, que Ele ilumine a nossa mente e nosso coração, para que nós possamos entender as Sagradas Escrituras. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. Eu convido você a pegar as Sagradas Escrituras e neste dia nós iremos meditar o Evangelho do dia da 23ª semana do Tempo Comum, que está em Lucas, capítulo 6, do versículos de 39 a 42. E neste primeiro passo nós iremos entender o que o texto nos diz. E acrescentou uma comparação. Poderá um cego guiar outro cego? Não cairão ambos num buraco? O discípulo não é mais do que o seu mestre, embora, uma vez que instruído, venha a ser como o seu mestre. Por que reparas o cisco do seu olho, do olho do seu irmão, e não reparas na viga que tens no teu? Como pode dizer ao teu irmão: Irmão, deixa-me tirar um cisco do teu olho, quando não vê a viga do teu? Hipócrita! Tira primeiro a viga do teu olho, e depois poderá distinguir para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Dá um beijo nas suas Sagradas Escrituras e louve a Deus pela graça de poder ler essas Sagradas Escrituras, de poder entender o que o Cristo quer nos dizer hoje. Aqui Jesus está falando com pessoas que conhecem as Sagradas Escrituras, com os fariseus, doutores da lei, pessoas que conhecem as Sagradas Escrituras. Mas um pouco antes dessa palavra, o Senhor está dizendo lá no versículo 37, e 38, não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e vos perdoarão, dai e vos darão de receber uma medida generosa, calçada, saudita e transbordante, à medida que usares, será usadas para vós. Então Jesus aqui está ensinando primeiro sobre um julgamento, depois ele vai acrescentar essa comparação, né? Poderá um cego guiar outro cego? E eu convido você a usar mesmo a sua imaginação, né? E entender do que Jesus está dizendo, né? De um cego pegando na mão de outro cego, alguém que não enxerga, e tentando guiar outra pessoa, né? Ambos poderão cair num buraco, porque não conseguem enxergar a não ser um palmo na sua frente. E aqui Jesus está dizendo para os fariseus mesmo, né, que eles estão cegos, não estão vendo, uma cegueira espiritual, onde eles não conseguem entender, estão tentando guiar um ao outro, mas eles não enxergam. O discípulo não é maior que o seu mestre, embora, uma vez que o discípulo foi instruído, conheceu aquela doutrina, conheceu o seu mestre, venha a se parecer como o seu mestre, né? Por que reparas no cisco do olho do teu irmão e não repara na viga que tem o seu? Aqui, Jesus está levantando um pecado, que é o pecado da soberba.
que é o pecado de entender que o outro está pecando, mas eu não sou capaz de viver uma vida interior, né? O outro está pecando, mas eu não sou capaz de viver uma vida interior e olhar para os meus pecados. Os fariseus faziam isso com maestria, né? Eles olhavam para os outros e diziam: estão pecando, são grandes pecadores, né? Acusavam, como aquela mulher que levam aos pés de Jesus e joga: Senhor, o que nós devemos fazer com esta mulher? Ela estava cometendo adultério, né? Mas não olhavam para si mesmos. Eles não estavam preocupados consigo, mas sim com os outros, né? E aqui Jesus está ensinando para os fariseus que eles devem primeiro olhar para o seu olho, né? Para a viga que está no seu olho. E os chamam de hipócrita. E dá uma ordem para eles, né? Tira primeiro a viga do teu olho e depois poderá distinguir para o cisco do olho do teu irmão. Quando cai um cisco no olho do irmão, né? Quando cai um cisco no nosso olho, nós vamos coçando, né? Coçando o olho e vai ficando vermelho, e aquele olho cada vez fica vermelho, né? E aí, muitas vezes, nós precisamos ir lá, lavar o olho, pegar a água, jogar naquele olho, para poder melhor ver. E é isso que Jesus está querendo nos ensinar hoje também, né? E agora eu te convido a passar ao segundo degrau espiritual, que é o que o texto quer dizer para mim. E aqui eu te convido a te colocar, né, como Jesus te ensinando, né, Jesus falando para você. Será que pode você tirar um cisco do olho de um cego? Será que você pode guiar sem ver alguma outra pessoa? Será que você muitas vezes, ou eu, sou maior do que o meu mestre? Será que eu me coloco nessa posição muitas vezes maior do que o mestre? Será que eu muitas vezes reparo no olho do meu irmão, naquilo que ele está fazendo de errado, naquele pecado, e não olho para mim mesmo? E quantas vezes eu peco, erro naquela falha, mas não sou humilde o suficiente para reconhecer que sou pecador, que sou um miserável que precisa da graça de Deus. Como diz as Sagradas Escrituras, né? Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. E é nessa posição que Jesus hoje me convida a colocar. Na situação de pecador, daquele que precisa ser humilde, de que precisa aprender a se colocar aos pés do Mestre para ouvir as Sagradas Escrituras. E que não pode ser mais o hipócrita, que não sabe mais viver, que não se assemelha ao seu mestre, que não quer ser instruído pelo mestre para se parecer com o mestre. E hoje o Senhor nos dá uma ordem também. Tira primeiro, eu preciso tirar a viga do meu olho, para depois poder olhar para o outro e ajudar ao outro a tirar a viga do seu olho. Eu preciso enxergar melhor. Eu preciso lavar os meus olhos, como eu dizia agorinha mesmo, né? Quando cai um cisco no nosso olho, a gente esfrega e o olho ele vai ficando vermelho. E às vezes as pessoas chegam: nossa, mas como o seu olho está vermelho? Né? E aquilo embaça a nossa visão, a gente não consegue ter uma visão clara, uma visão plena. Então, para que a gente possa enxergar, nós precisamos jogar, eu preciso jogar a água que é o Espírito que lava os nossos olhos, que lava os meus olhos para que eu possa ver a glória de Deus, a presença de Deus e possa ser melhor iluminado. E neste terceiro degrau espiritual que eu te convido a subir, eu te convido a rezar agora pedindo a graça de Deus, pedindo a Deus que envie sobre você o Espírito Santo como água, para que ele venha lavar os seus olhos, para que o Espírito Santo, o Senhor, venha lavar os meus olhos e tire dos meus olhos todos os ciscos, o cisco que me impede de olhar as minhas misérias, de compreender as minhas limitações, o cisco, Espírito Santo, que limita o meu caminhar, limita o meu andar, que me impedem de progredir na minha vida espiritual. Espírito Santo, neste momento eu te peço, jorre em mim como água viva, para que essa água ela transborde em meu coração, para que essa água, Espírito Santo, venha me curar de toda cegueira espiritual. Peça também ao Espírito Santo a graça da humildade para poder reconhecer diante de Deus todos os seus pecados, todos os meus pecados, reconhecer diante de Deus todas as nossas falhas. E para isso também pedimos a graça e a intercessão da Virgem que foi humilde, da Virgem que caminhou com Jesus e que aprendeu, que foi instruída pelo Mestre e que aprendeu com Deus a ser humilde,
a se colocar diante de Jesus para aprender também com ele. Ela que é a primeira discípula do Senhor, ela que se coloca diante do Mestre. Maria, nós pedimos a tua intercessão neste momento para que nós possamos aprender a virtude de sermos humildes, como a Senhora foi humilde. Roga por nós, mãezinha, intercede por nós diante do teu Filho Jesus. Nós, como os teus servos, escravos, colocamos agora diante de ti para pedir a tua intercessão, que o Espírito Santo venha sobre nós pela poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria. E agora nós vamos passar para o último degrau espiritual, que é a contemplação. E neste momento eu convido a você a fazer um momento de silêncio, um instante de silêncio, e a contemplar toda a sua vida. Contemplar como você tem vivido, como nós temos vivido, como nós temos buscado viver, até mesmo este período de quarentena. Nós que estamos vivendo isolados durante tanto tempo, vamos refazendo a nossa vida, vamos revendo toda a nossa história e fazendo o propósito, a determinada decisão de tirar o cisco dos nossos olhos e de viver uma vida nova, né? Uma vida nova em Cristo. Nós podemos experimentar diante dele que é vivo, diante desta palavra que nos convida a viver uma vida nova, uma vida transformada. Obrigado, Jesus, por falar conosco. Obrigado, Jesus, por orientar a nossa vida, a nossa história. Muito obrigado, Senhor. Nós estamos unidos e permaneceremos unidos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado, meu irmão, minha irmã, por participar dessa leitura orante da Palavra de Deus, por meditar aqui mais uma vez as Sagradas Escrituras. Fique com Deus, um grande abraço, até amanhã